Graça e paz, povo de Deus. Bom, chegou o tempo, né? Estávamos ansiosos para esse novo formato dessa live dos jovens, né? Não é que é o novo formato, estamos construindo, né? Também novas ações, novos pensamentos. Esse bate-bola aqui vai trazer alguns esclarecimentos, né, Fernando? Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, pastor. Eu acho que é uma reformulação daquilo que já existia, que nós podemos aperfeiçoar e melhorar um pouquinho mais com a participação de todos, né, pastor? Que esse é o intuito das nossas pequenas lives, Você assistiu o vídeo? algumas vezes. Também. Então, você que pôde participar, que assistiu, se interessou pelo assunto, nesse tempo, né, onde a gente está aí perto de algumas ações, que essa quarentena infinita que estamos presenciando, né, e se tratando dessa juventude que, no momento em que estava voltando às aulas, entrando no mercado de trabalho, pessoas pensando em casamento, tantas situações, entra uma situação que paralisa e por não ter uma data de término, não ter uma data para terminar, isso gera algum nível de ansiedade. Aí, Fernando, se eu for olhar para a estrutura da minha vida, né, não levando os testemunhos de ninguém, mas trazer isso para a estrutura da minha vida, o meu filho de 6 anos de idade, ele, da maneira dele, está ansioso. Por quê? Começou essa quarentena, né, aí ele tinha uma rotina de vida. Então, ele volta das férias, né, sabendo que nesse ano seria uma rotina de novo dos meses que viriam, do relacionamento com os amigos, havia mudado de turminha, né? Agora está uma turminha acima. Então, quando paralisou, ele ficou bem. Mas agora, nessa situação de infinito, quando é papai? E a gente fala um não sei, isso gera no coração dele também alguns níveis de ansiedade, ao qual a gente precisa tratar. Agora, imagina o adolescente, imagina o adulto, imagina o chefe de família, a esposa, como é essa ansiedade nesse tempo, nos dois níveis que ela existe. Existe aquela saudável, existe aquela que já se torna um transtorno. E não tem a ver só com adulto, existem adolescentes e crianças que também passam por isso. É um assunto tão sério que a gente decidiu, né, nesse primeiro momento, nesse novo formato, estar startando a conversa sobre isso. Sim, pastor, e eu acredito que a gente, nessa nova formulação que a gente tem que buscar e estamos tentando buscar, é fazer uma abordagem de uma maneira mais suave, né? Uma maneira mais cômica, até dizendo, desse tema de ansiedade que, né, gerou em nossos corações uma preocupação muito grande, ainda mais em relação à nossa juventude da igreja, né? A eu, juventude, ao pastor, juventude, a você, juventude. Então, junto com a participação de vocês, assim como eu já falei, a gente vai procurar abordar esse tema. Eu creio que não vai ser só hoje aqui, né? Mas a gente vai dar uma estendida um pouco mais nesse tema e com a ajuda de vocês relatando para a gente, trazendo as experiências pessoais, a gente acredita que de alguma forma possa estar aí sendo orientados por Deus, né? Para ajudá-los a passar por esse pequeno momento, né, de ruim da nossa vida, que como o pastor diz, teve um início, mas não sabemos quando vai ser o fim. E eu acho que isso que está nos deixando mais ansiosos, essa questão de não saber quando isso termina, ou a previsão de quando terminará. Bom, aí vem, depois de todas essas apresentações, né, vem uma justificação também. Por conta desse lockdown, todos esses rumores, situações, e toda uma correria da semana, né, alguns assuntos pessoais, o formato não seria dessa forma. Era uma outra construção e nós estamos, assim como todo brasileiro, né, nos adaptando no decorrer da história. Então tivemos alguns contratempos, né? Posso revelar o Pode, contratempo? pode, É porque pode. eu andava muito ansioso lá em casa e aí engravidamos novamente, em função dessa ansiedade e da quarentena, pastor. E nós precisamos fazer um exame, né? Que não podemos deixar passar essa data. Em virtude disso, tivemos que fazer esse programa, né? Até antecipando aquilo que nós queríamos. Nós queríamos fazer realmente algo bem interativo com vocês, mas fica para a próxima semana e hoje a gente vai abordar dentro daquilo que já foi nos passado, que alguns irmãos já entraram em contato, já relataram algumas experiências pessoais e a gente vai poder estar aí fazendo esse bate-bola aqui, né, pastor? Eu vou lançar um desafio, né? A gente vai abordar, dar início, né, esse assunto. Esse assunto ele é extenso, né? Vamos trazer pessoas que vão conversar sobre isso também.
trazer jovens para poder testemunhar, fazer com toda a segurança, é claro, na construção do espaço. E a gente vai lançar desafio para a semana que vem. A gente abordar não só a ansiedade, mas um outro assunto pertinente à psique, né? E você vai poder estar interagindo. Detalhe, aquele que participar vai ganhar da igreja uma camisa da igreja, você vai vir que escolher, ou a gente vai mandar para você a delivery, aleluia. Posso participar? Manda aí. Eu ganho? Pastor, para você ter ideia, né? Durante a semana, algumas pessoas, eu postei o nosso teaser, aprendi com o Lucas, que até então não sabia falar, o Lucas me corrigiu, né? De forma muito amorosa. O Lucas, ele é muito assim, doce para corrigir. Amoroso. Aquele menino é um suco de jiló misturado com boldo, mas é um amor de pessoa. E ele me ensinou a falar teaser. E aí, quando eu publiquei esse teaser nas minhas redes sociais, muitos amigos meus comentaram e tal, né? Alguns me deram uma sacaneada, como de costume. E teve um amigo meu que falou, ele abordou um ponto, né? Que ele sofre de ansiedade, que é um cara realmente muito ansioso, é um cara do esporte, é um cara que, para falar, parece que ele está dormindo, que é um amigo meu, Beto, né? Beijo, Beto, para você e para sua família. E ele colocou o seguinte: minha ansiedade é de comprar galinhas caipiras de ovo vermelho, azul e não acho. Estou quase em depressão. Olha para você ver o nível de ansiedade do cara. Mas eu vou explicar. Foi assim, o Beto ele é um cara que, apesar de ser do esporte, mas sempre acompanha já o Beto há algum tempo. É um cara que se relaciona muito com a minha família, eu com a dele. E apesar dele ser um cara do esporte, ele ser um cara muito manso no falar, mas ele é um cara extremamente ansioso. Eu já presenciei o Beto com algumas crises de coluna, travamento de coluna, de tensão, que está tudo relacionado à ansiedade, né? A psique humana, a mente comanda o corpo, e por ele estar passando algumas situações de estresse, de ansiedade na vida pessoal e profissional dele, fazia com que o cara paralisasse, realmente. Eu chegava lá na praia, o Beto não podia dar as aulas de kitesurf, ele não podia ministrar as palestras dele ali para os alunos iniciantes, porque ele estava travado. Então você vê que, apesar de ser um cara que vive do esporte na natureza, mas a ansiedade dele, né, a mente dele controla o corpo e estava fazendo com que a máquina, né, a máquina do corpo humano paralisasse. E aí ele até falou, pô, vou colocar o lance da galinha lá. Eu falei, não, mas eu vou relatar a sua história, porque independente, né, às vezes a pessoa ela não exterioriza o que ela está sentindo, o que ela realmente e esses são os piores. São os piores, né? É uma bomba relógio. É isso aí. Eu sou esse tipo de pessoa, me considero. A Débora fala, né, que para mim tudo tá bom, tá tranquilo, tá tudo bem, mas eu tenho essa dificuldade de me abrir. E é necessário às vezes que a gente procure uma ajuda, né, procure alguém que a gente possa se abrir, porque muitas das vezes a gente não quer passar aquela figura, né, de vulnerável, né? Pô, se eu me abrir para alguém, eu vou mostrar que eu sou vulnerável. Todo mundo acha que é o super-homem, mas ninguém quer usar a cueca por cima da calça. A bem da verdade, eu acho que você que está aí agora assistindo essa live, no máximo umas 2 ou 3 pessoas é que sofrem de ansiedade. 2.000, 3.000 pessoas estão conseguindo ver a gente Dentro aqui da igreja. por aí, né? Olha o que diz aqui em Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quem é um ansioso? O ansioso é aquele que não consegue viver o hoje. O ansioso é aquele que não consegue viver o hoje. Então, por não viver o hoje, ele está sofrendo com aquilo que ainda não aconteceu. E normalmente, cara, para a gente conversar desse assunto aqui, você está ansioso de uma forma normal, de uma forma natural, legal. Você marcou com a menina, aí você se arrumou, colocou o perfume, está pensando como é que vai ser o bate-papo. Essa ansiedade é uma ansiedade saudável. Algumas pessoas sofrem, por exemplo, vai comprar um aparelho novo, um carro novo, aí marcou a data que vai pegar aquele bem, aquilo que você queria muito, né? Aí você fica ansioso. A ansiedade, ainda existe ansiedades que são boas até para uma prova, para uma entrevista de emprego, existem ansiedades boas para isso. Mas elas também podem se tornar transtornos verdadeiros sobre a vida de um ser humano e isso se tornar algo muito sério. Sim, sim. Eu relatei alguns casos, eu até dei uma estudada, dei uma aprofundada sobre o tema, essa questão da ansiedade.
E eu vi que tem pessoas, níveis de ansiedade, que fazem com que a pessoa enxergue perigo em tudo. Imagina agora nesses tempos de pandemia, nessa reclusão social, o quanto as pessoas têm enxergado perigo numa simples ação de você encontrar alguém na rua e cumprimentar a pessoa, até não falar. Pelo cara estar se alimentando ali diariamente, né, na televisão, que as gotículas de saliva vão te contaminar. Então, as pessoas estão maximizando, em virtude da ansiedade delas, e estão enxergando perigo em coisas simples, coisas corriqueiras, né, que passam desapercebidas no nosso cotidiano, mas que, em função dessa ansiedade, por estarem com a psique, né, totalmente alterada em virtude de toda essa situação que estamos vivendo, o cara começa a enxergar perigo em tudo que ocorre e realmente o cara quer se enclausurar. E eu acho que os jovens, né, na grande maioria, por ter essa necessidade de sempre estar interagindo, vivendo, querendo viver tudo de uma vez só, e eles estarem reclusos em casa, né, coloco até por mim também, que de vez em quando eu me pego, eu estou em casa ali em quarentena com a minha família, me pego nessa necessidade de sair para dar uma volta, nem que seja no condomínio. Imagina para o cara que mora em apartamento, que é o caso do senhor, como o senhor relatou com o seu filho, como é que deve estar a cabeça desse menino, de não poder sair na rua para ver um amiguinho, não poder ir na escola para ver um amiguinho. Então, assim, muitos jovens devem estar. Você, né, jovem, pode estar sofrendo isso no dia de hoje. Então, são coisas sinais que você deve se autoavaliar e procurar ajuda. No primeiro momento, as pessoas nem levam em conta que aquela ansiedade pode se tornar um transtorno a nível de precisar, tá, de assistência médica, de medicamento, mas isso é uma realidade, né? A gente vai perceber que talvez o jovenzinho com seus 12 anos de idade, naquela prova, ou com os 8 anos de idade, em alguma situação do pai que foi trabalhar e que vai voltar e demora para voltar, e aquilo gera no coração daquela criança ou do adolescente um nível de ansiedade, né, para que aquilo aconteça, pode se tornar, nesse momento, o gatilho. Para nessa fase adulta aí que você está, mais maduro, seus 20, 30 anos de idade, você que é casado, de repente, um momento, né, da sua história de vida que você presenciou, percebeu que algo poderia acontecer e talvez não aconteça, e isso gera, além da ansiedade, a frustração. Talvez hoje, essas dores que você sente aí, essas angústias que vêm, a irritabilidade, a falta de sono, tem a ver com esse início. Há um gatilho para que isso aconteça. Realmente, pastor. Ontem até, vai até me zoar ele, ó. Ontem eu voltei a fazer pilates com a minha esposa, né? 1,85 m, 90 quilos e faz pilates e tem um pilates. poodle. E tem um poodle branco. Um poodle. Ele faz assim, ó, o nome do poodle dele tem até nome de menino, Tião, né? Zé, rapaz. Zé. Mesma coisa. Zé. Vem cá, Zé. É mais ou menos assim, entendeu? E aí nós voltamos por uma orientação médica, tá? Vou deixar bem claro que... E aí nós estávamos conversando lá com o dono da clínica, que é um cara, um estudioso, né? Um fisioterapeuta, mas um cara bem conceituado na região e na área dele. E aí nós estávamos conversando sobre essa questão do gatilho. Existem estudos comprovados que 80% das dores relacionadas à coluna, elas não são tratadas por médico. Não são casos clínicos de tratamento médico, mas sim da psique humana. E é do homem relacionado realmente aqui nessa região da lombar, que é o meu caso. Da mulher é a tensão. Então, realmente, se você não estiver bem psicologicamente falando, seu corpo vai sentir, né? Sua mente nem se fala. E aí tem a questão do ganho de peso, que são aquelas pessoas ansiosas que descontam na comida, né? O docinho, o inverso, a anorexia. Então nós temos que ter fazer essa autoanálise, né? O que está de errado, o que tem de errado comigo? E ele estava até conversando no meu caso específico, porque eu sempre fui um cara que pratiquei esporte, gostei de malhar, gosto de surfar, jogar bola, faço kite e fui acometido. Dezembro do ano passado, eu comecei com essas dores muito fortes e tal, e eu comecei a fazer uma análise da minha vida. Eu vi que realmente eu estava num nível de estresse que a ponto de paralisar minha perna. Eu fiquei assustado, eu fui fazer exame, ele falou, cara, você vai fazer a ressonância, vai dar 1 milhão de coisas, você vai se sentir um idoso de 150 anos. E foi realmente, quando eu peguei o laudo, eu falei, meu Deus, estou morrendo, eu não passo de hoje. E aí eu comecei a trabalhar não só a parte física, mas também como a parte mental.
e houve uma recuperação plena, e aí chegou essa pandemia. E eu comecei naquele ponto de começar a assistir televisão, e você liga a TV, você já se acha com todas as doenças do mundo, quando termina com 5 minutos de noticiário. E eu comecei a sentir essas dores de novo. E aí, ontem nós tivemos essa conversa e realmente aquilo voltou à minha mente. Falei, opa, pera lá, tenho que me autoavaliar porque tem um gatilho. A minha mente está querendo, né? Estou ficando ansioso, estou preocupado de novo, e é uma coisa que eu não estava. Foi até como eu conversei com o senhor pela manhã. Eu tenho plena consciência, né, de que essas coisas que estão acontecendo têm que acontecer. Tá lá, tá escrito. Tá a volta de Cristo. E eu até me debruço sobre aquele texto bíblico, né, que está em 1 Pedro 5,7, que fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu tenho plena consciência e certeza de que, de fato, a gente tem que lançar sobre Cristo as nossas ansiedades e que ele está cuidando da gente. Mas essa convicção, essa certeza, ela tem que ser seguida da fé, né? E muitas das vezes a gente deixa que nossa ansiedade se sobreponha à nossa fé. E a gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece que se a gente lançar realmente sobre Cristo as nossas ansiedades, a gente supera isso. Assim, não é fácil, né? Não é porque eu sou crente que eu sou invulnerável, eu sou homem de ferro, eu não vou sofrer. Não vai sofrer perrengue. Porém, se você firmar, né, se firmar em Cristo, realmente, através da sua fé, você ser um cara convicto, né, que você vai passar vai passar por essa fase, né, vai sofrer o mínimo possível. Eu acredito que Deus, cara, vai te fortalecer, você vai passar, e a sua ansiedade ela vai ser amenizada, não é que de uma hora para outra acabou a minha ansiedade, não é, mas você vai passar essa tempestade assim com mais calmaria. Deixa eu reforçar. A gente vai voltar a esse assunto. Você vai ser sorteado numa camisa, participe ali. O Lucas vai fazer um momento de um sorteio. O Fernando vai trazer um livro também para sortear nesse dia. Fechou? Fechado. Mas deixa eu trazer algo para você. A gente começou esse papo, né, de ansiedade e tudo, tratando desse tempo ao qual você percebeu que um nível de estresse estava trazendo problemas naquilo que era sua lombar. Isso tudo tem a ver com o tempo, gente. Tudo tem a ver com o tempo. O Cronos na vida do ser humano é, para muitos, algo complicado. A partir do momento que você nasceu, ali já existem aqueles que estão tão ansiosos para nascer que nascem com 7 meses, 6 meses. Ansiedade do nascimento. E parece que esse relógio biológico, dentro de cada serzinho ao nascer, sabendo que está chegando a hora, ali já tem nível de ansiedade, já muda batimento cardíaco, já muda a respiração, e dependendo do ambiente ao qual está nascendo, essa construção, porque pode ser hereditário, pode ser genético. Pastor, como é que é essa hereditariedade na ansiedade? Em diversos fatores físicos e emocionais. Um pai ansioso, uma mãe ansiosa, aquela situação de fazer limpar a casa e tem que resolver, tem que estudar, e pá, vai gerar na criança um tempo mais rápido. E dependendo dos acontecimentos dessa construção, vão gerar também distúrbios que vão trazer dificuldade. Então, você que é da área do esporte, quantos alunos eu tive enquanto pequenos, né, com suas muitas dificuldades de lombar e etc., coluna, situação de dor na perna, e quando o diagnóstico vinha, já eram crianças com suas muitas dificuldades das tarefas do dia. A gente vai acumulando coisas, né, e preocupados, porque a ansiedade é você se ocupar com algo que não aconteceu. Ansioso por quê? Eu estou ocupado de alguma coisa que nem sei se vai ser daquele jeito, se vai acontecer daquele tempo, daquela maneira. E por não saber, aí entra o medo, a angústia, é nessa hora que se torna um transtorno. Verdade. E teve uma irmã, pastor, que ela relatou para a gente, através do Facebook, a experiência pessoal dela. Ela diz que em 2019, né, ela percebeu que precisava de ajuda, que ela estava sofrendo muita angústia só em pensar em ir para o trabalho. E quando começava um movimento no caixa... Deixa eu pegar uma carona. Olha, ela percebendo a ansiedade trouxe para ela angústia. E ela trabalha como operadora de caixa e falou que a vontade dela era sair do trabalho correndo para chorar. Foi quando ela procurou o psicólogo e foi diagnosticada com depressão, né? Ela relata ainda que que hoje em dia está um pouco melhor, está bem,
Porém, tem dia que ela se pega muito triste, com vontade de ficar em casa, não consegue emagrecer, sem vontade de fazer nada, e tudo que ela faz de errado, ela se cobra. Vê sempre as coisas pelo lado negativo, e em relação a essa pandemia, ela só quer ficar em casa. Tem medo demais dos familiares pegarem, tem medo da morte, e ela também acha que sente sono demais, fome demais, e vai para o trabalho como se fosse algo novo e sempre angustiada e nervosa. E ela relatou que está procurando, né, auxílio psicológico, e coloca aqui, finalizando, que esse é o relato dela no momento e que às vezes tem passado tudo isso que ela relatou para a gente. O médico, em alguns casos, ele é o que vai trazer ali o refrigério. Tanto no bate-papo, quanto numa medicação que hoje... Gente, antigamente se falava de psiquiatra, né? E tinha-se muito medo. Coisa de maluco. Dessa, é o preconceito. Esse pensamento era assim, gente, nada disso, não é mais assim. Nesse tempo chamado hoje, infelizmente, cumprindo-se a palavra, é natural que isso aconteça. Os sintomas, né, o que essa jovem relatou, tristeza, nervosismo, irritabilidade, angústia, isso é emocional, né? Esse desânimo, esse cansaço, faz parte fisiológico, que é o coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, tontura, dor de cabeça, dor muscular, insônia. Se você tiver 3 disso aqui que a gente está conversando, essa dor na lombar, essa tensão nos ombros, tristeza profunda, nervosismo, qualquer coisa você está irritado, o coração acelera, essas sensações de formigamento, falta de ar, não é Covid, tem falta de ar, que é ansiedade, aquilo que é o comportamento, impulsividade, agressividade, fala acelerada, o cognitivo, dificuldade de concentração, tomada de decisão, preocupação excessiva, tudo isso aqui, o que essa jovem relata, é algo que dentro do teu coração, você que está assistindo aqui, você já sente isso dentro de você. E qual o caminho para poder resolver isso? De que maneira a gente consegue contornar isso? Aí é a certeza daquilo que você colocou, Fernando. É você crer que a palavra precisa se cumprir, que há uma necessidade de uma fé e que Deus tem cuidado de nós, cara. Pastor, fato. E eu acho que hoje, né, vivemos pela fé. Essa é a grande verdade, né? Nós cristãos que realmente cremos que Jesus é o único e verdadeiro Salvador, nós vivemos pela fé, né? E se nós não nos agarrarmos nessa fé, né, ficarmos observando tudo à nossa volta, todo esse cenário aí louco que está aí fora, realmente é desesperador. Essa falta aí de uma previsibilidade de retorno das nossas atividades simples, como um culto doméstico, como você poder apertar a mão de alguém hoje, né, que era algo tão simples, né, ainda mais para o carioca, que é um povo tão caloroso, né, tão acolhedor. Hoje você vê as pessoas se cumprimentando, cada tipo de cumprimento que é até irreal, se pararmos para analisar. Cotovelo, pé, não sei o quê. Então, são coisas simples que antes nós fazíamos, passava desapercebido e hoje estamos cerceados de fazer. E o senhor relatou algumas coisas. Ansiedade, ela está relacionada até a problemas digestivos. Às vezes o cara está com vontade de ir não consegue ir ao banheiro. Outra coisa, o cara que é muito perfeccionista, o perfeccionismo também é um tipo de ansiedade. Problemas de falar em público. O toque é um tipo de ansiedade. Isso. Então, existem hoje várias situações. Pensamento obsessivo também está relacionado à ansiedade. Todos aqueles problemas físicos que o senhor falou, mão fria, suor excessivo, né, boca seca, tontura, náuseas. Então, são pequenos gatilhos que têm que ser observados. E ninguém melhor para observar isso do que nós mesmos. Temos que fazer essa autoanálise para ver, onde que está? Onde que tem alguma coisa errada em mim? Eu vou até relatar de novo aquele meu depoimento, aquele meu testemunho que acho que muita gente já sabe, mas quando começou aqui o nosso Semeando Amor, relacionado às quentinhas, foi quando começou essa situação, cara, e eu numa ansiedade relacionada à grana, desesperado, já preocupado com o que poderia fazer, tá aí, né, a preocupação futura, achando que eu não... Nem aconteceu, eu achando que não ia ter condições de suprir as necessidades da minha família. Comecei numa vibe de estresse, ansioso,
preocupado, alteração de humor em casa, e as pessoas à sua volta acabam sofrendo também com essa sua alteração de humor. Foi quando nós começamos esse projeto aqui na igreja, que nasceu no coração de Deus, e ele colocou aqui no coração do pastor, o lance das quentinhas, e nós saímos à rua. Quando eu me deparei com um morador de rua, o cara não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Aí o Espírito Santo vem em mim e me dá-lhe aquela pancada, e aí eu fiquei com aquele sentimento dentro de mim de ingratidão, né? Eu falei, cara, Deus faz tanto, fez tanto, está fazendo tanto por mim, e eu nessa ansiedade. Foi quando eu desacelerei. E agora, mas você vê que a gente tem que estar se policiando a todo momento, né? Se cuidando a todo momento, tendo cuidado com as pessoas ao nosso lado e conosco também. E agora, quando me peguei de novo, toda essa ansiedade por saber quando, querendo adivinhar quando que as coisas, que a nossa rotina, né, iria voltar, e eu comecei a sentir essas dores de novo. Aí foi quando eu tive essa conversa ontem com o fisioterapeuta, e o cara, de novo, Deus usa as pessoas, né, para falar diretamente para... E aí ele me deu aquela luz, eu falei, opa, pera lá, eu tenho que me reavaliar. E por incrível que pareça, hoje, né, psicologicamente, o psicólogo, ele comanda o nosso corpo. Hoje eu estou me sentindo bem melhor e estou extremamente mais tranquilo. Como é que, então, a gente pode tratar a ansiedade? Aí você vai falar de terapia, né? De todos os níveis de terapia, de medicação. Mas existe um caminho, né? E a gente vai conversar sobre isso no próximo tempo, que até aprender a respirar consegue, no momento de angústia, no momento de ansiedade, trazer refrigério e normalizar o nível de pensamento. É claro que quando a pessoa já está num nível que isso se tornou passível, você precisar procurar realmente uma terapia, né? Normalmente esse contato, esse cuidado, essa fala vai vir junto com algumas outras situações que vão mudar a rotina. Quando você foi fazer o Pilates por conta de uma dor na coluna, só a mudança da rotina já tira e desvia um pouquinho aquilo que é tudo do seu organismo, né? Seja ele emocional, psicológico, não importa, daquilo que seria a tensão. E vai fazer aquilo que é uma atividade física voltada para aquilo, então já colabora bastante. E nesse tempo de quarentena, o que o jovem pode estar fazendo para contornar, melhorar, ser criativo, ser produtivo? O testemunho da nossa amiga, que ela já está tão consumida e preocupada com o tempo, que ela quer que o tempo passe. E como o tempo tem um tempo de 24 horas para passar, existe aquela rotina a qual ela quer se abster dela, o tempo demora, ela já sabe que no dia seguinte vai ser a mesma coisa, a mesma preocupação, a mesma vontade de dormir demais ou dormir de menos, a mesma ansiedade, a mesma compulsividade. Isso vai gerando cada vez um ciclo vicioso de mais ansiedade ainda. As pessoas não têm criado uma rotina saudável, essa é a verdade, né? Elas acham que, acho que a grande maioria pensa assim, pô, vou aproveitar esse tempo, vou dormir pra caramba, vou acordar e acabou, e vou assistir Netflix, vou entrar nas redes sociais. Então as pessoas têm criado têm se permitido, criado não, né? Tem se permitido essa ociosidade, né? Essa mesmice diária, e com isso os níveis de estresse e ansiedade só aumentam. Ele falou sobre isso também, e assim, eu tenho tido esse cuidado na minha vida, eu tenho criado a minha rotina saudável, eu tenho mantido a minha rotina de trabalho, e estou intercalando com coisas que me dão prazer. Quais são as coisas que me dão prazer que eu posso fazer nessa quarentena? Do jeito que você faz filho, eu imagino. Também, isso é importante, e também afeta, a ansiedade afeta. Olha, você que está aí ansioso, cuidado, não é meu caso, porque minha mulher está grávida de novo, e você vê que a mulher está sempre sorridente e feliz. Mas... Então, se você não criar um tipo de rotina ou inserir nessa sua rotina diária algumas coisas que te deem prazer, né? Você vai cair, cara. Você é uma mulher que você é propensa a sofrer de ansiedade. Você é propensa a ter depressão, você é propensa a ter síndrome do pânico, por aí vai. Então, nós temos que ter esse cuidado de nos avaliarmos, inserirmos na nossa rotina coisas que nos dão prazer. Por exemplo, uma caminhada no seu condomínio, uma corrida. Pega sua esposa, seu marido, seu namorado, faz 20 polichinelo por dia, flexão. Façam coisas, né? Exercícios juntos que o casal pode fazer, além de namorar. Sim. Existem outras coisas que podem ser feitas. Então, como o pastor falou, você tem que ser criativo. Hoje a internet é uma ferramenta maravilhosa. Existem coisas aqui que você pode fazer atividades com o casal sem sair de casa. No sofá de casa, no chão de casa.
Existem várias possibilidades. Então, a gente tem que se permitir também ser criativo e inserir nessa nossa rotina coisas que realmente vão quebrar essa rotina de forma efetiva. Bom, para a gente caminhar para o final e na semana que vem você poder ir participar e ganhar a camisa, o livro, e além desse tempo que a gente vai trazer algumas outras pessoas para estarem colaborando E conosco. lembrando, né, pastor, que semana que vem vai ser ao vivo, tá, gente? Nós vamos fazer uma Aleluia. live realmente interativa, vamos colocar o nosso telão aqui com o nosso operador da mídia celestial, É, o o Lucas, que está Lucas. sentado ali. O Lucas. E vocês vão participar ao vivo, a gente vai fazer esse bate-bola aqui. Pastor, só cortando, posso deixar uma palavra? Aqui um versículozinho que está lá em Mateus 11:28, que fala assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém. Forte. Bom, por não conseguir, a maioria de nós, permanecer em paz, a gente fica o tempo inteiro nos colocando em situação de guerra. E exatamente por não ter paz e a gente procurar alguma coisa para estar guerreando de uma certa forma, né? Tanto interiormente quanto do lado de fora, algumas postagens, né, naquilo que é mídia social, a gente vê. A pessoa não precisava estar em guerra, mas por não conseguir estar em estado de paz, ela vai ali e joga uma situação de guerra, e confronta uma situação, e constrói do lado de fora, e a gente percebe como está do lado de dentro. Mateus 6,34, pegando a carona no Evangelho de Mateus, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. E Jesus coloca assim: basta cada dia o seu mal. Então, a gente tem um mal para esse dia, todo mundo tem um mal para o dia. O que o Senhor está dizendo para nós? Nós precisamos resolver o mal desse dia. A gente não tem que se ocupar com o mal do outro dia que virá. Basta esse dia, o mal que ele já traz. Quando Filipenses, Paulo escreve dizendo assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, é lançando sobre Jesus, o mesmo que está dizendo para a gente não ficar inquieto com aquilo que ainda não aconteceu. É quando ele traz para a gente o pensamento: buscar primeiro o reino. E quando a gente busca primeiro o reino, todas as outras coisas que poderiam gerar ansiedade, o medo, os traumas, as frustrações e tantas outras, né, do tempo, essas coisas não acontecem dessa forma porque eu priorizei aquilo que pode me trazer a paz, aquilo que não me coloca em estado de guerra, seja interior, seja exterior, não importa. Então, nesse tempo que a gente está conversando sobre isso aqui, é importante a gente perceber que o cuidado de Deus na nossa vida, em tudo, é uma verdade. Não tem que fugir disso. E, principalmente, o que o Fernando colocou logo ao princípio. Estar isolado, solidão, não abrir o coração, isso piora muito o estado da ansiedade. É a pessoa que chega no hospital, percebe que está passando mal, tem medo de falar o estado emocional. O que você tem? Não, eu estou ansioso, eu estou com sudorese, eu estou aqui, estou dormente, acho que eu vou ter um infarto. O médico percebe pelo jeito de falar que, na verdade, é uma crise de ansiedade. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que se permitir, né, pastor, e reconhecer, primeiro, a nossa fragilidade como ser humano. Eu acho que uma das maiores dificuldades, principalmente para o homem, né, pastor? Eu acho que é muito maior, né? Essa coisa do super macho, do superman. É muito difícil para nós, homens, para você aí também, eu acredito que seja, reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer que a gente precisa de ajuda, reconhecer que muitas das vezes precisamos de ajuda profissional, porque na concepção de muitas pessoas o psicólogo é para maluco. Ao passo que não é. Se você tiver um problema cardíaco, você vai no cardiologista. Se você quebrar uma perna, você vai no ortopedista. E por aí vai. Quem vai cuidar da sua mente? Deus, ele ajuda, ele é maravilhoso, mas o mesmo Deus que, né, cuida de nós, ele também deu capacidade ao homem para que ele estudasse, que ele formasse e pudesse entender a nossa mente, nos ajudar a nos entender. Então, precisamos nos analisar e, principalmente, né, reconhecer quando precisamos de ajuda. Às vezes, precisamos nos abrir para um amigo, né, para um familiar, para nossa esposa, para o nosso esposo. Então, temos que ter esse cuidado conosco e deixar, assim, o ego de lado, né, deixar essa capa de Superman, de Mulher Maravilha de lado e se abra para o seu companheiro, se abra para um amigo, procure alguém aqui na igreja, né, pastor? Temos os nossos canais aí que você pode estar entrando em contato.
tem os nossos gabinetes agora virtuais, né, que os canais estão abertos, estão lá nas nossas redes sociais. Aproveita esse momento, você não está só, você tem uma igreja orando por você, você tem pessoas aqui nessa igreja dispostas a te ouvir, a te ajudar de alguma forma. Se não tiver jeito, vamos tentar de uma forma também carinhosa, te encaminhar, procurar uma ajuda profissional, que às vezes precisamos. Então, que você tome esse primeiro passo, né? Que você tenha esse cuidado com você mesmo de se reconhecer, ó, preciso de ajuda, como é que é a minha ajuda? Aonde eu preciso melhorar? Em que eu estou diferente? Porque ninguém melhor do que você, né, para poder fazer essa análise pessoal e procurar ser ajudado e permitir ser ajudado. A gente vai encerrar agora, tá? Mas eu queria, além da gente ter tido esse tempo aqui de bate-papo, trazer um pensamento sério. Se você está aí assistindo, é porque Deus te colocou aí para assistir. Não foi uma decisão sua, não foi por acaso, é o Pai cuidando do seu coração e trazendo para você os níveis de resposta. Fernando, eu aprendi algo, né? Na minha vida, aquilo que é meu, na verdade, não é. Tudo é do Senhor, inclusive o tempo. Então, quando isso passa verdadeiramente a ser dele, não é você ter uma fé infantil, uma fé irracional. Se você tem uma fé irracional, é trazer à memória todas as vezes as quais a gente se preocupou com alguma coisa e o Senhor estava dizendo, não tinha necessidade de você se preocupar, porque eu tenho cuidado de você. E por mais infantis que nós sejamos, ou por mais incrédulos que nós sejamos, ou por mais que a gente entregue para Deus e depois a gente pegue, tem gente que faz isso. Quantas vezes em muitos cultos a gente convida a pessoa para vir no altar, a pessoa vem e naquele momento chora, se quebranta, sente o Espírito Santo, deixa tudo no altar, mas quando vira as costas, na hora de sair da igreja, parece que vai lá no altar e pega tudo de novo. Essa é a construção do ansioso. Mas eu tenho certeza que nesse tempo, o Espírito Santo está falando no teu coração aí para te trazer cura, para lembrar você que Ele é dono do tempo, Ele é dono da tua vida, Ele é dono de todas as coisas e nada vai fugir do tempo de Deus, né, Fernando? Amém, amém. Que Deus possa estar aí te incomodando nessa noite, porque como o pastor falou, se você está aí não é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de Deus. E profetizamos já que Ele vai te incomodar nessa noite, Ele vai tratar aí todos os níveis de ansiedade sobre você, sua família, sobre aqueles que, né, te cercam. E eu creio que na semana que vem você vai estar aí relatando para a gente, através das redes sociais, aqueles que tiverem meu telefone do pastor, vocês vão relatar para a gente os seus níveis de ansiedade, aquilo que Deus tratou na sua vida, né, depois esse pequeno bate-papo que nós tivemos aqui hoje, para que na semana que vem a gente possa estar aí compartilhando com os irmãos, com aqueles que ainda precisam ouvir, né, essa palavra, precisam se tratar no que tange a ansiedade, tá bom? Lembrando que na próxima sexta-feira, às 19h30, estaremos ao vivo nessa live interativa e aguardamos vocês com seus relatos, seus testemunhos, seus depoimentos, suas experiências pessoais, tá bom? Venham com a gente, vamos contribuir com o reino, porque o reino precisa de você. Deus tem cuidado de todas as coisas, amém? Valeu, brigadão, Deus abençoe. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até semana que vem.